Sejam bem-vindos! Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa o Espiritismo em Nossas Vidas. E continuando aquele nossa proposta de analisar livros espíritas e em cima dessa análise nós discutirmos os pontos profundos da doutrina, nós hoje escolhemos um livro que podemos considerar como uma bíblia do trabalho de desobsessão. Hoje nós temos muitos trabalhadores da doutrina procurando falar, procurando fazer as suas palestras, seus ensinamentos em cima de temas muito atuais, depressão, drogalização e tudo mais. E nós optamos por ir buscando algumas bases doutrinárias que às vezes ficam um pouco esquecidas. E é justamente essas bases doutrinárias que vão explicar muitos problemas estão acontecendo nos dias de hoje. Às vezes algumas pessoas falam que eu sou bastante ortodoxo dentro da doutrina, e sou mesmo. Eu acho que existem alguns segmentos espíritas colocando que Kardec precisa ser atualizado. A gente cansa de ver isso na internet. Eu particularmente acho que não. Eu acho que nós ainda pouco entendemos aquilo que os espíritos passaram para Kardec, está lá na obra da codificação. E hoje eu optei por um livro, eu falo olhando para o lado, porque meu notebook está aqui do lado, para eu poder seguir uma sequência. O livro, Diálogo com as Sombras, é um estudo profundo da prática da desobsessão. Aí se pergunta, mas como? O que quer dizer prática da desobsessão? Nós entendemos como caridade, normalmente, o ato de dar coisas materiais, uma cesta básica. Claro, a cesta básica é fantástico para aquela pessoa que está com fome. Roupas é importantíssimo para aqueles que estão sem vestir, não tem a menor dúvida. Só que tem mais coisas que caridade. Por exemplo, o ato de olhar, de falar, de ouvir, isso são atitudes caridosas. O ato de compreender o outro, de se relacionar, são atitudes de caridade. E o trabalho de desobsessão é um trabalho profundo de caridade. Receber aquele espírito sofredor e aconselhá-lo, conversar com ele. Mas espera um pouquinho, o médium conversa com o espírito 3 minutos, isso vai resolver? Pois é, ajuda muito. Aquele espírito que está desencarnado há um tempo, ele está com a cabeça dele cheia de dificuldades, de culpa, nossa, sentimento de culpa no ápice, muitas dificuldades. E no mundo espiritual, muitas vezes, ele nem tem condições de se expressar. Ele é trazido num trabalho de desobsessão, onde ele consegue fazer esse contato anímico, e há uma resposta. Alguns espíritas acham isso um tanto quanto estranho, mas, pessoal, somente quem tem uma mediunidade de evidência bastante clara vai conseguir perceber o resultado de um trabalho desse, que é simplesmente maravilhoso, tanto para o espírito desencarnado, quanto para o encarnado que está obsediado. O encarnado que está obsediado. Isso é de suma importância para todos, porque o encarnado que está obsediado não é o coitadinho, não existe coitadinho aí. Existe um agressor que provavelmente esse encarnado foi um agressor, e agora o que vem cobrar aquela agressão. Então, a proposta do livro, para quem quiser ler, e vai ser gratificante você ler, é uma contribuição doutrinária espetacular. O que Hermílio de Miranda fala nesse livro em termos de doutrina é muito profundo. Os relatos práticos, nossa, tem muitos relatos que ele viveu, que ele trabalhou, relatos impressionantes de trabalho de desobsessão. A proposta da ética e a proposta cristã,
Porque esse trabalho de desobsessão, esse trabalho doutrinário, de doutrinação de espíritos, vamos usar esse termo, ele só é válido se ele estiver baseado na ética e dentro dos ensinos de Jesus, senão não tem valor nenhum. Porque eu tenho que agir para com o obsessor com amor. Eu nunca esqueço, eu li o livro Nosso Lar umas 3 vezes, e assisti o filme. O filme é muito pobre perto do conteúdo do livro, claro, não tem a menor dúvida, mas o filme tem uma parte que marcou muito para mim. Quando o Chico é chamado numa casa e tem uma menina amarrada na mesa, gritando, esperneando, e ele vai no ouvido da menina e fala, perdoa, perdoa. Uma pessoa assistindo no cinema, e se não tiver compreensão, vai falar, o que ele está falando? Esse cara perdoa, perdoa o quê? Então ele não estava falando para a menina. Ele estava falando para o espírito que estava ali, para que o espírito perdoasse. Então essa proposta ética cristã é profunda para que o trabalho doutrinário ocorra. E, claro, aqui é um ponto bastante delicado que eu vou falar, a proposta mediúnica, no caso para o Brasil, que é onde nós vivemos aqui, mas era para o mundo todo. Hoje em dia existem muitos centros espíritas que não têm comunicação espírita. Eu dou palestra em vários centros e a gente acaba percebendo que algumas casas espíritas não têm trabalho de comunicação com os espíritos, contato com a espiritualidade, não tem. Qual o argumento? Ah, porque o médium ele tem muito animismo. Sim, é verdade, tem bastante animismo. Ah, mas médium inconsciente é tão difícil, aquele médium, né, que não participa, mas participa muito pouco. O médium inconsciente, ele participa 1% na comunicação, os outros 99% é do espírito. O médium semiconsciente participa 20%, 30% na comunicação, o resto é espírito. O médium consciente, que a maioria de nós, participa 40%. Quando ele está muito bem sintonizado, 30%, 20%. Pois é. Então não me interessa fazer comunicação. Está errado. Nós temos que ter a prática mediúnica no centro. E a proposta do meu querido Hermínio de Miranda é justamente fazer esse trabalho. Mas quem foi Hermínio de Miranda? Um pensador espírita do século passado. Eu falo século passado como se fazia tanto tempo, né? Há 25 anos atrás era o século XX, né? Então, e ele foi o autor de mais de 30 obras. As obras de Hermínio de Miranda é fantástica, todas elas muito bem escritas, muito bem trabalhadas. Ele se preocupou muito com o aspecto filosófico-científico da doutrina em função da mediunidade. Muito, mas muito comprometido com a ética doutrinária, com os fundamentos espíritas profundos, sem se deixar levar por modismos. Há poucos dias atrás, eu sei que eu não devia ter feito isso, mas eu fiz, um companheiro espírita criticando Hermínio de Miranda como se ele tivesse ultrapassado. Mas eu acho que esse nosso colega está um pouco equivocado. Hermínio de Miranda está atualizadíssimo, apesar de ser do século passado. Kardec, então, se Hermínio de Miranda está desatualizado, Kardec, então, já era. Kardec tem 200 anos que ele passou. E as pessoas não percebem que depois que Jesus veio, 200 anos depois que Jesus desencarnou, ninguém tem entendido nada ainda, quase nada da doutrina de Jesus. Até hoje, já passou 2000 anos. O que a gente entendeu até agora? O que a gente praticou? O que a gente viveu? Muito pouco. Mas muito pouco da doutrina de Jesus. Pois é. Por isso que a frase que eu posso marcar para Hermínio de Miranda é o seguinte: comprometido com a transformação íntima e o serviço ao próximo. Porque não existe mediunidade sem a nossa mudança. Essa obra foi publicada em 1961, que trabalha direto com reuniões mediúnicas e casos reais comentados à luz da doutrina espírita. E ele vai usar muita palavra sombras. Cuidado que a palavra sombra Joana usa
para algumas coisas que nós temos guardados na nossa psique e nós não queremos colocar para fora. Aqui para ele, sombras são os espíritos em sofrimento e diálogo é um esclarecimento amoroso. Acho muito legal isso. Reflexão, compreender as sombras para reencontrar a luz. Então o trabalho dele o tempo todo foi naquilo que todos nós que nos comprometemos a fazer um trabalho mediúnico, um trabalho de desobsessão, é ter para com o espírito sofredor muito carinho, muito respeito. Eu já vi casos de um médium que está doutrinando começar a se achar que ele é superior e aquele espírito sofredor é inferior, e ele começar a ter comportamento meio de soberba. E o espírito começou a agredir ele. Eu vou te pegar, você é isso, você é aquilo, não sei o quê. E começou a se bate-boca. E aí a pessoa, no seu patamar de pretensão de espírito de luz, tá cheio de gente assim, né? Infelizmente. Ah, mas você nunca vai me pegar, porque eu estou com Jesus. O espírito virou e falou assim, eu não tenho pressa. O espírito tem todo o tempo do mundo. Então essa agressividade não tem nada a ver com desobsessão. Existem algumas religiões que fazem esse trabalho de forma bastante agressiva, chamando o espírito de demônio, aquela coisa toda. Infelizmente existe essa forma, mas a proposta espírita é um atendimento fraterno, é uma ênfase na reeducação, no atendimento fraterno a esse espírito obsessor, se colocando do fundo do seu coração em igual a ele. Porque você fala, ele é obsessor, e nós? Você quer ver? Você quer ver fácil você virar um obsessor? Eu virar um obsessor? Então mentaliza, você está numa existência, você tem uma família, você tem uma vida legal, está tudo legal, com as dificuldades, mas está legal. De repente entra alguém na tua vida que destrói tudo que você tem. Destrói a tal ponto que você desencarna. E quando você acorda na espiritualidade, você vê, puxa, perdi minha família, perdi minha vida, minha casa, minhas coisas. Eu estou aqui na espiritualidade. Aí fica aquela revolta. E você sabe que aquele espírito lá que está encarnado lá embaixo, lá na terra, foi ele que causou tudo. Pronto, o mundo ganhou mais um obsessor. Quer dizer que a gente não vai lá obsediar ele? Claro que a gente vai. Nós estamos revoltados que ele acabou com a minha vida. Então nós somos iguais aos obsessores. A pretensão de espírito de luz tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado. Essa pretensão é que é pior. Quanto mais eu acho que eu sou alguma coisa, menos eu sou. A única coisa que eu sei, palavras de Sócrates, é que eu não sei nada, que eu estou em eterno aprendizado. O nosso querido Hermínio de Miranda, ele vai falar algo como a psicologia do espírito. O que nós estamos falando agora aqui é assim, tem um pouco a ver com o trabalho lindo, maravilhoso que a Joana fez em cima da psicologia espírita, onde a Joana mostra que a psique humana é justamente o espírito. Só que o espírito é um pouco mais, a psique é uma parte importantíssima do espírito. Né? Corpo físico está aqui. Perispírito, esse corpo que envolve o corpo físico. Você desencarna, o espírito está solto? Não, ele está envolvido por uma camada que é um perispírito. E nesse perispírito está instalado todas as nossas conquistas. E a Joana vai nos ensinar que o espírito que está vinculado a esse perispírito para poder se comunicar, ele tem a psique como o ponto mais importante. Então tudo que está na psique somos nós. Então eu penso, eu espírito, estou agora pensando, eu jogo isso para o corpo, para o perispírito joga para o corpo físico e o cérebro produz a atividade resultante do meu pensamento, da minha vontade. O mundo reage a essa minha atitude, eu sinto isso através dos sentidos, mando isso para o cérebro, depende do que for, o cérebro reage, sei lá, uma agressão, o cérebro vai reagir, vai fugir daquilo.
Mas, dependendo do que for, isso sobe, vamos falar assim, a você propriamente dito, que é o espírito. E você decide o que vai fazer. Isso é automático, a impressão que dá é que é o cérebro que decide tudo, mas não é. É você que decide. Você é algo mais do que o cérebro. Então, quando ele vai falar em psicologia do espírito, ele vai falar que você, depois que desencarna, nós aprendemos na doutrina espírita, só que o nosso querido Emílio, ele vai bem a fundo, ele trabalha bem isso. Personalidade permanece após a morte. Quando a gente desencarna, com esse estudo que ele fez em cima desses trabalhos de doutrinação, percebe-se claramente que você, eu, nós, continuamos sendo igualzinho. Ele desencarnou e descansou. Essa é uma frase típica, né? Isso não existe. Ao desencarnar, se você era um espírito que estava nativo aqui, num trabalho construtivo, não precisa ser só um trabalho religioso, um trabalho científico, um trabalho filosófico, um trabalho de ajuda às pessoas, um trabalho, seja lá qual for, mas bom, construtivo, elevado, você vai continuar na espiritualidade. Se você vive querendo destruir, cheio de mágoa, cheio de sentimentos pequenos, de orgulho, vaidade, prepotência e de destruição, vai para a espiritualidade do mesmo jeito. Então, quando você fala, mas vai para o umbral, não, você já está no umbral. Se você pensa assim, se você vive a vida de forma depreciando a vida, você já está no umbral. Então, vai para a espiritualidade e vai continuar no umbral. Pois é. E ele vai falar, então, que todas essas angústias que nós vivemos e não produzimos uma coisa positiva, vai criando traumas, crenças absurdas que muitas pessoas têm. Muitas dessas crenças são fugas de contextos internos que a pessoa não quer enfrentar, não quer aceitar. Então ela tem fugas, drogalização, tantas outras formas de fugir da responsabilidade. Não é uma coisa fácil, mas é uma realidade. Necessitam escuta e compaixão. Sim, o que mais esses espíritos num processo de desobsessão precisam é de alguém que os escute, de alguém que empresta o ouvido ali por 3, 4 minutos. É tudo que eles precisam. E só quem trabalha com desobsessão sabe que coisa espetacular que é esse trabalho. Não há desobsessão real sem compaixão, palavras do nosso querido Hermínio de Miranda. E é verdade. A compaixão não é dó. Compaixão é entender a problemática do outro e se compadecer em ajudá-lo. Mas cada um, segundo as suas obras, cada um tem que carregar a sua cruz, mas nós podemos auxiliar para que essa cruz fique mais tranquila. Nós podemos ser um sirineu na vida das pessoas. Eu tinha uma amiga que dizia assim, Wagner, a cruz, queira ou não queira, você vai carregá-la. Só que quando você está trabalhando para o Cristo, quando você está fazendo sua mudança íntima, essa cruz, ela se torna um pouco menor. E Deus, a espiritualidade, o Cristo, os mentores, colocam na ponta da cruz rodinhas, para que ela fique bem mais leve, bem mais tranquila para a gente carregar. Eu achei muito lindo essa colocação da minha querida Nice. Pois é. E nós vamos parar por aqui. Na próxima semana continuamos em outras partes do livro, muito interessante. Vamos continuar falando sobre o livro Diálogo com as Sombras, onde se faz um trabalho de dialogar com aqueles que estão do outro lado da vida, com suas dificuldades, e as dificuldades deles são nossas dificuldades. Nós não somos melhor do que ninguém. Está na hora da gente aprender isso. Não é porque somos espíritas que a coisa é mais fácil. Chico dizia que o que mais tem no umbral é espírita. Então, temos que tomar bastante cuidado, não é verdade?
E fiquemos todos na paz do Divino Mestre, fiquemos todos com a bênção do nosso Pai. E até o próximo programa.